Aconteceu nesta semana a tradicional plenária do Partido Comunista Chinês. No encontro, os dirigentes delimitaram direções estratégicas importantes para o país nos próximos anos, com impactos no desenvolvimento econômico e social chinês. Um comunicado divulgado pela agência estatal chinesa destaca alguns pontos relevantes. Vamos ver. Estão, por exemplo, o que prevê uma coordenação de um novo tipo de industrialização, urbanização e revigoramento rural. Ele cita ainda o objetivo de elevar o nível de integração urbana-rural e consolidar, aprimorar o sistema de operação rural para desenvolver a agricultura, beneficiar áreas rurais e prosperar agricultores. Finaliza citando ainda que deve aprofundar uma reforma do sistema agrário. Já na área militar, o comunicado diz também que a modernização da defesa nacional e do exército chinês constitui uma parte importante da modernização do país e cita o cumprimento de metas do centenário do Exército Popular de Libertação. Essa plenária do partido acontece em um momento em que o país passa por uma série de desafios econômicos. E nesta semana, por exemplo, a China divulgou os dados do Produto Interno Bruto, que cresceu 4,7% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento ficou abaixo do esperado pelo mercado, que estimava aumento de 5%. Se soma a esse contexto a pressão geopolítica e também tarifária, com produtos chineses sendo inclusive taxados nos Estados Unidos e na Europa. Para o agro, esse tema importa demais, já que a China é o principal parceiro comercial e a gente precisa saber das mudanças de lá com potenciais impactos aqui. A gente vai agora tratar de China e ver o que podemos esperar depois dessa reunião do Partido Comunista Chinês com Alê Delara. Ele é diretor da Paine Agronegócio. Alê, seja bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kelly, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com você. Alê, obrigada pela companhia. Primeiro, a China ela tem desafios econômicos importantes. O Partido Comunista Chinês está traçando meta não só para 24, mas também para os próximos anos. O que você espera nas ações de Xi Jinping na economia com repercussão para o Brasil e para o agro brasileiro? Sim, Kelly, a China tem um desafio muito grande, principalmente esse ano, porque a base de comparação para o crescimento do PIB, ele pegou uma base muito alta, que foi o crescimento de 5% do ano passado. E há alguns problemas muito importantes que o Xi Jinping tem que resolver. Entre eles, a inflação, ele tem que causar inflação na economia chinesa, está sendo um desafio. A China vem com deflação já no PPI, que é a inflação ao produtor no último indicador publicado pelo setor de estatística lá da China, e esta deflação ela deve-se a uma grande capacidade industrial. A China não consegue reduzir essa capacidade industrial, aliado a uma crise de confiança da população que não está consumindo. A população está aumentando a sua poupança e está consumindo pouco, e nós podemos ver esse reflexo no setor imobiliário chinês. Para o agronegócio, ele acaba sendo importante porque a China, como o maior comprador de produtos aqui do Brasil, é uma questão de financeira da própria China. Ainda mais quando nós olhamos que esses desafios, já que há uma crise de confiança do consumidor, a China precisaria exportar esse excedente industrial para países compradores como Estados Unidos e Europa. Mas com a provável vitória de Donald Trump, o Joe Biden mesmo já ainda na presidência colocou taxas novas, a Europa está colocando taxas novas, as exportações chinesas para o Ocidente acabam ficando mais complicadas. Então esse é um cenário favorável ao Brasil, que pode ser ancorado aí nessa meta de crescimento chinês, mas de uma vertente um pouquinho diferente, de um canal um pouco diferente do planejado inicialmente. Interessante, você está falando em crise de confiança lá dentro e também de impacto nas exportações chinesas para o mundo, citando aqui exemplos dos Estados Unidos, da Europa, e ainda mencionou o favoritismo de Trump depois do atentado que o republicano sofreu nesta última semana. Objetivamente, Donald Trump deve intensificar a guerra comercial com a China. No plano de governo, ele fala em tarifa por tarifa, olho por olho, tarifa por tarifa, e mira também na China. Vem aí uma intensificação da guerra comercial dos Estados Unidos em relação à China, com qual efeito colateral para o Brasil? Porque na última vez, Delara, o Brasil se beneficiou de um incremento importantíssimo na demanda por soja quando a China migrou da demanda de lá para cá. Isso vai acontecer desta mesma maneira novamente? Essa é uma grande pergunta, Kellen, porque no primeiro mandato do Donald Trump,
Assim que a China assinou um acordo com os Estados Unidos, que foi conhecido a implantação da primeira fase do acordo, a China ela reduziu as tarifas, por exemplo, da importação de soja, que nos Estados Unidos eram de 25%, e igualou a tarifa brasileira de 10%. Então, isso deveria fomentar as exportações norte-americanas. Isso não aconteceu porque o Donald Trump assumiu, acabou elevando tarifas e entrou em guerra com algumas empresas listadas na Bolsa norte-americana, e a China olhou para o Brasil e o Brasil acabou se beneficiando deste cenário. Mas esse foi o primeiro mandato de Donald Trump. Agora nós vimos o Joe Biden colocando algumas tarifas, inclusive de veículos elétricos, que é um dos grandes produtos que a China tem enviado ao exterior, uma tarifa que chegará a 100% até o fim deste ano. E na última semana foi noticiado que o Trump poderia elevar em até 60% as tarifas de produtos chineses. Numa entrevista, o Trump disse que não falou isso, que é de 50%, que particularmente eu acho que não resolve grande coisa, numa medida de proteger a economia americana. Isso causa uma provável retaliação da China. E nós vemos isso acontecendo agora porque as exportações de soja norte-americanas para a próxima temporada 24 e 25 estão a 1/3 do que foi no ano passado. São as vendas mais baixas dos últimos 23 anos. Enquanto isso, o Brasil segue exportando um grande volume. As exportações nossas de soja, que deveriam ser menores, já estão no mesmo ritmo do ano passado. Nós não temos toda esta soja. E outro detalhe que é muito bom de nós vermos é as exportações de algodão também cresceram muito esse ano. O Brasil se tornou o maior exportador de algodão e o nosso comprador é a China. Então, a China realmente tem olhado para o Brasil, ele tem usado os Estados Unidos como um fornecedor pontual, mas eu ainda teria algumas dúvidas para emplacar esse cenário, porque numa das entrevistas que o Trump deu na semana passada, ele disse que é amigo de Xi Jinping, então possivelmente ele possa se aproximar da economia chinesa, não implantar as tarifas como o mercado ventila essa possibilidade. Falou contra Taiwan, dizendo que Taiwan tem que pagar pela proteção norte-americana. Então, pode-se entender, será que não é uma carta branca para a China poder agir contra Taiwan? Então, existem essas dúvidas baseadas nas últimas falas de Donald Trump com relação à China e também com relação à Rússia. O que você está fazendo de uma outra forma, e se eu não entendi bem, me corrija, Delara, é relativizando essa projeção de uma intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China no caso de uma vitória de Trump. É isso que você está fazendo nesse momento, correto? Sim, correto. Então, a partir desse cenário, ele precisa ser analisado num outro contexto geopolítico. Se Trump não intensifica em tarifas em relação à China, a China vai usar os BRICS para combater alguma animosidade vinda dos países do Ocidente? Porque esse é um ponto importante. À medida que o Ocidente pode aumentar taxas contra a China pode usar os BRICS para tratar dessas dificuldades que ela poderia encontrar a partir dos Estados Unidos ou outros países. Qual é o papel dos BRICS na agenda chinesa e na visão do Partido Comunista? Lembrando que o Brasil faz parte dos BRICS. Sim, o Trump ele pode não intensificar as ações contra a China, o protecionismo contra a China da maneira que o mercado espera, mas não que ele vá fazer algum afrouxamento. Então, as tarifas de veículos elétricos, as tarifas contra o aço, as tarifas contra produtos médicos, contra equipamentos hospitalares, isso deve ser mantido, o que o Joe Biden colocou, e provavelmente alguns outros produtos também terão estas elevações. A Europa já está fazendo isso também, a China tem negociado com a Europa para ver se ameniza essa questão da elevação de tarifas. Como a China tem um desafio para colocar os seus produtos no mercado, seja no mercado doméstico ou seja no mercado internacional, e o mercado doméstico nós vemos uma crise de confiança, a população não está comprando, consumindo esses produtos, a saída seria a exportação. Se eu tenho dois dos grandes principais compradores impondo tarifas, encarecendo esses produtos, uma das maneiras de a China resolver essa questão é aumentando a sua cooperação tanto regional quanto multilateral. E o BRICS tem um papel fundamental nisso, porque nós temos um país como o Brasil, com 220 milhões, 230 milhões de habitantes, temos a África do Sul, que cresce muito bem, temos a Rússia, que tem uma população elevada também, tanto que o BRICS já está aderindo novos participantes, como alguns países do Oriente Médio. A China negocia cooperações multilaterais e bilaterais, está pensando em criar uma bolsa de cereais e de grãos para poder negociar esses produtos de uma maneira além da Bolsa de Chicago, que é a grande referência para grãos, da Bolsa de Nova York para soft commodities, está negociando com alguns países a possibilidade do câmbio direto,
entre yuan e real, por exemplo, sem ter que passar pelo dólar. Então, são medidas que a China está caminhando para poder tentar aumentar a integração regional e multilateral para ter menor exposição a compras norte-americanas e compras europeias. Para deixar claro para a nossa audiência, 2 pontos relevantes que você traz também na sua análise é o que você chama de integração regional, que pode ter um braço nos BRICS. Essa integração regional, a minha pergunta é, ela também passa pelo financiamento, o suporte financeiro da China em diferentes regiões do mundo, a exemplo também aqui da América Latina, na construção de infraestruturas, e isso pode aumentar, inclusive, o poderio da China, a importância dela nessas regiões. E o segundo é usar o yuan no câmbio direto para aumentar a sua relevância. Esse é o cenário base que você parte dentro daquilo que viu nas projeções e nas diretrizes do Partido Comunista Chinês? Se sim, o Brasil precisará fazer uma escolha entre a política do Ocidente com a política do Xi Jinping, por exemplo? Eu acredito que chegará algum momento que os dois lados, que hoje já falamos de uma nova Guerra Fria, similar à da década de 70 entre a União Soviética e os Estados Unidos, eu acredito que poderemos chegar num momento que ou o bloco comandado pelos norte-americanos ou o bloco comandado pela China imporão essa medida para os países aliados, né? Ou com eles ou com nós. Por enquanto não fala-se nisso, mas é um risco muito elevado, principalmente aqui para o Brasil, né? Vamos tratar então de riscos e oportunidades, respondendo a nossa pergunta, os planos do Partido Comunista Chinês para 2024 e para os próximos anos. Qual é a mensagem principal que tem que ficar para a nossa audiência para a gente fechar esse raciocínio aqui? O Xi Jinping ele está trabalhando realmente olhando o futuro da China, tanto que já há alguns anos, agora ele só reforçou essa visão que eles têm que reduzir a dependência do mercado internacional. Então, para o Brasil, nós temos que ficar de olho, não já imediatamente, mas para os próximos anos isso deverá trazer algum impacto, porque já há 3, 4 anos que o país anuncia que vai elevar a produção de alimentos. Nós já vimos eles liberando sementes geneticamente modificadas de milho, já há um bom volume sendo produzido nesse sentido. Na última semana, eles anunciaram medidas para recuperar terrenos urbanos degradados com excesso de sal, com tecnologia que já está sendo testada para aumentar essa produção agrícola no país, já que eles têm uma área agriculturável muito pequena, em torno de 11% do território. Então, para o Brasil, nós teremos no curtíssimo prazo um cenário muito vantajoso, com possível aumento das exportações, como nós vimos a de milho, com o protocolo fitossanitário assinado em 2022, recorde de exportação de soja, o algodão indo muito para lá, açúcar indo muito para lá, mas no médio prazo, talvez já em 2025, nós possamos ver algum reflexo em alguns produtos com essa elevação da produção agrícola da China. Então é algo que eu acredito que deveríamos ficar muito de olho e já ficar preparados para uma possível redução em algum momento das compras chinesas. Ale de Lara, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, trazendo essas análises. A gente segue juntos, volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado, Ellen. Até a próxima.